Os tipos de fonte de alimentação, então, como sabemos, as fontes de alimentação fornecem as correntes e as tensões para a alimentação dos nossos equipamentos, nomeadamente dos PCs. Elas convertem corrente alternada, ou seja, AC, em corrente contínua, ou seja, DC, daí AC-DC, não é a banda rock, é mesmo corrente alterna, corrente contínua, e essa conversão é feita precisamente através deste diagrama que já explicarei mais à frente. As tomadas das nossas casas trabalham com uma tensão de 220 volts e os computadores trabalham com tensões mais baixas, nomeadamente tensões entre os 3 e os 12 volts, sendo que a 5 e 12 são as mais utilizadas pelos computadores. Então, o que é que eles usam? Eles usam uma fonte de alimentação que se chama chaveada. O que é que isso quer dizer? É um padrão, que é o que está aí no nosso ecrã, que usa condensadores e usa também diodos e indutores para converter a energia. Então, o que é que ela faz? Ela faz um controle por liga-desliga e a passagem de energia que vai sendo gerada vai passando nesses liga-desliga através de maneira a gerar uma tensão fixa de saída, uma tensão estável, uma tensão contínua. Então, há também as fontes lineares, mas as fontes lineares não são as mais adequadas para o PC. ATX é o tipo de fonte mais utilizado nos computadores hoje em dia, é a tecnologia mais utilizada, ou se quisermos a forma mais utilizada, e ATX significa Advanced Technology Extended. Surgiu mais ou menos em 96 e em 1996 e vai também ser criada para ser montada em caixas standard, portanto, de tamanho standard, para alimentar as motherboards e os componentes dos nossos computadores. A padronização levou a que o ATX passasse a ser o padrão do mercado e passasse a ser utilizado em quase todos os PCs standard. Depois existem outros formatos que estão no vosso manual, os mini ATX, os micro ATX, que servem para computadores mais pequenos, POS, aqueles modelos especiais, mas vamos nos basear no modelo ATX, porque é isso que o nosso webinar hoje trata. Então, as fontes ATX são capazes de fornecer tensões entre os 3,3 volts e os 12 volts, tensões contínuas. Mas se for caso disso, também podem fornecer tensões alternadas entre os 6 e os 12, ou seja, aquilo que aqui está a sair logo no primeiro bloco da nossa fonte. Mas o bloco já explicarei mais à frente. Nas fontes ATX temos uma ficha de ligação na motherboard que só pode ser ligada numa única forma, não há maneira de a ligarmos ao contrário, porque os recortes dos pinos das fichas só permitem ligar de uma maneira, e o ATX 1.0 tinha 20 pinos, o ATX seguinte, o 2.0, e que é usado até aos nossos dias, tem 24 pinos. Também há ali uma versão híbrida que permite retirar os 4 pinos da ficha de 24 e transformá-la numa de 20 mais 4. Portanto, não deixa de não ter as mesmas funções. As funções da fonte ATX trazem perdão, várias funções essas e recursos que, por exemplo, permitem desligar o computador por software, aquilo que se chama o Transistor Logic, que é o TTL, e também o Power Supply On, que, ligando estas duas tecnologias, através do software, podemos desligar o nosso computador. Ou seja, é aquilo que nós fazemos com o nosso sistema operativo. Quando mandamos encerrar, ele, através destas tecnologias, consegue comunicar com o hardware, nomeadamente com a motherboard, para depois a motherboard dizer à fonte que tem que ser desligado o fornecimento de corrente elétrica. Há também um recurso que é o Soft Power Control. O que é o Soft Power Control?
é usado precisamente para isto, para desligar a fonte por software, sem que tenhamos que carregar em botões, portanto, sem que tenhamos que usar botões. Também há uma função Wake On LAN, que é uma função que permite ligar e desligar a fonte através de sinais da placa de rede. LAN vem de Local Area Network, de rede local, e o Wake On LAN é precisamente a funcionalidade que permite ligar ou desligar a fonte através de sinais da placa de rede. Ou seja, eu consigo, de um computador para o outro, enviar sinais através da placa de rede e ligar ou desligar o computador. O nosso sinal depende, o sinal da fonte depende da existência do sinal mais 5 volts, que é o sinal de standby, é também conhecido por VSB. O VSB permite então que a fonte esteja em standby, mantendo ativa apenas a tensão de 5 volts. Este recurso permite entrar, por exemplo, em modo de descanso. É por isso que nós podemos fechar a tampa do portátil, entrar em repouso e ele não perder aquilo que nós estamos a fazer. É esta função. Porquê? Porque ficam lá 5 volts a fazer a alimentação e permitem que não seja totalmente desligado o computador. Outra funcionalidade importante é o Power Good. O Power Good tem a função de comunicar ao nosso PC se a fonte está a trabalhar corretamente ou não. Se o sinal deixar de existir ou for interrompido, o computador vai desligar automaticamente e tenta primeiro desligar-se em segurança. Quando é uma quebra muito abrupta, aí às vezes não há hipótese e ele desliga mesmo, correndo inclusive o risco de queimar. Mas imaginem que há aqui uma pequena oscilação, mas que os circuitos da fonte detectam e consideram aquela oscilação perigosa. Então este Power Good faz desligar o computador em segurança para que não venham de lá mais oscilações e não o estraguem. Portanto, é essa a funcionalidade. Depois, tendo em conta que o ATX já é um pouco antigo, ou seja, é um padrão que vem dos anos 90 do século XX, 96, ele vai evoluindo e passou por algumas alterações. Há as várias versões a 1.0, 2.0 e depois a EPS 12 volts. A EPS 12 volts é muito parecida com a 2.0 normal ATX e vai trabalhar com uma definição, com um padrão que foi definido pela SSI, que é a Server System Infrastructure, que em primeiro lugar foi definido só para ser utilizado em servidores e passou depois, mais tarde, a ser aproveitado para os computadores todos, nomeadamente para os computadores de gaming, que necessitam de fontes um bocadinho mais elásticas, um bocadinho mais robustas. Então, o que é que ele faz? Ele tem uma diferença que é apenas ter mais uma ficha de 8 pins, que pode ser inclusive a combinação de 2 fichas de 4 pins e que vai permitir uma alimentação extra, uma estabilidade extra e fazer essa estabilização. Então, falemos agora um bocadinho das tensões. As tensões da nossa fonte de alimentação. Quando nós temos um computador, temos em mente que o computador tem imensos componentes e imensos componentes eletrónicos que requerem diferentes níveis de tensão para funcionar. Então, as fontes de alimentação vão fornecer mais 3,3, mais 5, mais 12, menos 5 e menos 12. As fontes antes da ATX não ofereciam o mais 3,3. Isto não permitia, por exemplo, trabalhar com as memórias mais recentes, que já trabalham abaixo dos 5 volts. O que é que podemos também aqui dizer? As saídas mais 3,3 e mais 5 estão disponíveis para dispositivos mais pequeninos, como por exemplo as memórias. A tensão de mais 12 é utilizada pelos dispositivos que consomem mais energia,
nomeadamente os discos rígidos que têm um motor, não é? Que têm um motor dos cilindros, também as drives ópticas, Blu-ray, DVD, que ainda possam também necessitar de motor para abrir as gavetas e para fazer girar também os discos, e as tensões negativas são utilizadas essencialmente para enviar sinais aos barramentos, ou seja, são aquelas tensões que são convertidas depois em binário e que vão enviar sinais aos barramentos. Também há voltagens menores, por exemplo, as DDRs a partir do DDR3 trabalham com 1,5 V de tensão. Neste caso, não é a fonte que lhes fornece o 1,5 V diretamente, mas é a motherboard que tem um regulador de corrente que vai baixar os 3.3 para o 1,5 V que a memória necessita. Portanto, não se esqueçam, além das tensões da fonte, a motherboard ainda tem um regulador de tensão que consegue baixar a tensão mais baixa, neste caso os 3,3, para 1,5, para que possa alimentar as memórias a partir do DDR3 que trabalham com essa tensão de 1,5 V. Penso que fui claro, mas há alguma dúvida que tenham até agora ou está tudo ok? Eu tenho uma dúvida. Diga, só favor. Só que eu não estou a perceber esta parte aqui de... Como é que se diz? Como o tutor falar a bocar sobre os sinais de placa da rede e envia para o outro CP e ligar a rede. Okay. Mas é fácil de perceber isso. Eu vou-lhe já explicar muito rapidamente. Então é assim, imagine que tem 2 computadores ligados em rede, certo? Certo. Um computador é o meu e o outro é seu. E eu quero ligar ou desligar o seu computador através da rede. Então, essa função Wake on LAN é o que permite que eu acorde ou faça dormir o seu PC. Por isso é que se chama Wake. Wake é de acordar. Sim, Wake é a expressão inglesa, né? Exatamente. Então, eu consigo acordar o seu PC porque a BIOS e a motherboard têm, e a fonte têm essa função Wake on LAN. E então eu acordo o seu PC através da rede. Então, como é que eu sei qual é a potência da fonte que eu tenho que comprar? Normalmente, as de baixo custo, hoje em dia quase todas vão ali pelos 400, 500 watts. E são suficientes para um computador que seja um computador para aplicações de escritório. Um computador que não seja um computador de topo, que não tenha motherboards especiais, não tenha nenhum valor de memória absurdo, não tenha coolers de gaming para baixar a temperatura do processador, que também trabalhe com menos dispositivos ligados a ela, cuja a placa gráfica também não seja uma placa gráfica de grande potência, ou seja, para aquele computador simples de escritório ou para termos em casa para ir à internet, trabalhar nas aplicações tipo Office e pouco mais, ver uns filmes, uma fonte de 400, 500 watts chega perfeitamente. Se nós entrarmos no campo de, por exemplo, termos muitas ventoinhas no nosso computador para refrigerar, ou ter um sistema de refrigeração por água, ou entrarmos numa placa gráfica, daquelas placas gráficas duplas, que têm também elas uma necessidade de refrigeração grande, então também trazem várias ventoinhas. E se entrarmos também no campo do gaming, que puxa muito pelo processador e pelos recursos da motherboard, então aí devemos optar por uma fonte de 600 watts ou superior, no caso de encontrarem, mas a 600 é a mais vulgar. Então, têm de pensar sempre naquilo que vão usar. Computador básico, 400, 500 watts. Computador mais puxado, que puxe mais pelo sistema, vamos para os 600 watts. Então, imaginemos que nós temos
um combinado de aparelhos que vamos usar uma fonte que tem 3,3, mais 5, mais 12, menos 12 e menos 5. Temos, ela vai trabalhar entre os 30 amperes, que é a tensão máxima que podemos ter em casa, não é? A corrente máxima, perdão, que podemos ter em casa, e os 0,6 amperes, que é a corrente mínima que os dispositivos informáticos suportam. Então, como é que nós podemos saber? Podemos saber, através da lei de Ohm, podemos calcular a potência. E eu depois mando-vos a fórmula, não vale a pena estar a entrar em fórmulas e em cálculos aqui, porque não é isso que nos traz aqui hoje, mas através de um cálculo simples, que é uma divisão muito simples ou uma multiplicação muito simples, nós chegamos lá e sabemos isso. Quanto maior, como diz o Filipe, quanto maior desempenho quisermos, mais potência a fonte deve ter. Então é isso que temos que ter em conta. O que é que eu vos posso dizer agora em termos de consumos? Quando nós temos um processador bom, ou de médio bom, o consumo desse processador normalmente anda entre os 60 e os 110 watts. Se tivermos um processador económico, anda entre os 30 e os 80 watts. A motherboard consome entre 20, no mínimo, portanto, quando está em descanso, e 100 watts quando está em trabalho máximo. Os discos rígidos e as drives de Blu-ray, etc., podem chegar aos 35 watts no seu trabalho máximo. A placa de vídeo com instruções em 3D, que vai puxar mais, pode em mínimo, consumo mínimo 35 watts, consumo máximo 110 watts. E a memória é o que gasta menos, vai trabalhar entre os 2 e os 10 watts, o cooler entre os 5 e os 10 watts e o teclado entre 1 e 15 watts. Não faz mal, bem-vindo, Daniel. O que é que nós depois podemos fazer? Podemos somar estes números que eu acabei de referir. Deixem-me só aqui, eu vou até abrir aqui um bloco de notas. E tem aqui aquilo que eu acabei de dizer. Nós podemos somar estes valores que aqui estão e podemos saber qual é o consumo máximo de uma máquina com base nestes valores. Então seria 110 mais 80, 190, mais 100, 290, mais 35, são 325, 325, 435, 445, 455, 465, 480 watts. 480 watts não chega a 500 watts, os tais que eu falei, mas para termos uma margem de manobra maior, podemos optar por uma de 600. E aí estamos descansadíssimos e não corremos o risco de a fonte se ir abaixo, não se aguentar. Isto, não se esqueçam que são consumos máximos, não são os mínimos, são estes que aqui estão, à esquerda, e os máximos, os que estão à direita. A refrigeração líquida vai consumir à volta de 50 watts, mais coisa, menos coisa, mas também depende da refrigeração líquida, do motor que a refrigeração tiver, e aí têm que somar o que disser nas características desse motor, têm que somar a estas potências que estão aqui. E exatamente, 35 cada, exatamente, é isso mesmo. Então, os processadores e as placas de vídeo, como viram, são aquilo que exige mais energia, portanto, e variam de modelo para modelo, portanto, temos que ter atenção também ao site dos fabricantes e tentar perceber que potência é que eles consomem antes de comprarmos a fonte, se formos comprar os nossos dispositivos. Mas deixem-me pôr aqui.
eu vou... Está aqui uma configuração que até está aqui disponível online, aqui num site de configurações, que é aquilo que nós chamamos uma configuração base. Então, a configuração base para um computador económico é esta que aqui está. Por norma, não excede mais que isto. Ou seja, estamos a falar de 260 watts. Uma fonte de 500 chega e sobra. Este é um computador que trabalhará tranquilamente com a internet, ver uns filmes, ir ao YouTube, mandar mails, estar nas redes sociais, trabalhar com o Office. Este computador, esta configuração, trabalhará tranquilamente com isso. Então, o que é que nós podemos só depois aqui acrescentar? Podemos acrescentar a memória, não é? Porque sem memória isto fica mais complicado. Então, o que é que temos que acrescentar para a memória? Temos que acrescentar 10 watts por cada módulo. Imaginemos que vamos pôr 2 módulos de memória. Temos aqui mais 20 watts, o que dará um total de 280 watts para um computador de escritório normal, do dia a dia. Eficiência. Outro aspecto importante quando compramos uma fonte. A eficiência é o quê? É uma percentagem que indica o quanto da corrente alternada, da corrente da nossa rede, é efetivamente transformada em corrente contínua para ser fornecida aos nossos dispositivos. Então, se nós tivermos um computador que, por exemplo, gasta 300 watts, mas a fonte está a gastar 400, significa que a eficiência é de 75%. Porquê? Porque 300 são 75, portanto a eficiência vai ser 75. Os 100 watts que não são utilizados, o que é que lhes acontece? Desculpem, tenho aqui só a minha colega a dizer para eu aceitar um formando, mas não me tinham aparecido aqui mais formandos. Só um bocadinho. Já está. Então, como eu estava a dizer, aquilo que sobrar vai ser consumido em calor. E esse calor significa que há desperdício. As fontes que têm eficiência entre os 70% e os 80% são aceitáveis, mas não são recomendadas. Então, o que é que nós podemos usar? Podemos usar um fator de correção de potência, que é aquilo que se chama o PFC. E esse fator de correção de potência vai manter-nos a nossa eficiência num nível mais aceitável. Então, só para nós recapitularmos, aquilo que já falei ainda há bocado, aqui temos uma ficha que eu fui agora aqui buscar à internet, uma ficha ATX, 20 mais 4. Vou aqui buscar uma de 24, só para vocês verem. Temos aqui, por exemplo, e aqui temos uma coisa muito importante, que era isso que eu vos queria mostrar. Aqui temos o esquema dos 20 e dos 24 pinos e as correntes, as tensões e que nos fornecem. O COM é como se fosse a massa, digamos assim. Aqui o PWR OK é o Power OK, que é aquilo que nos vai
dar o tal input do software para o hardware para ligar ou desligar o computador. E depois temos as tensões, as várias tensões que aqui estão disponíveis, mais 3, menos 12, mais 5, e que também tem cá o PS ON e o 5 VSB, que conjugados com o Power OK vão permitir então que o sistema operativo controle o ligar, o desligar, o reset e também o Wake Online. Portanto, estas são os pinos que vão permitir essa característica. Mais coisas que vos posso também falar. As ventoinhas. As ventoinhas das fontes normalmente têm duas ventoinhas, uma que puxa o ar e uma que empurra o ar. Para quê? Para que o ar quente seja projetado para fora da caixa. Portanto, ela tem normalmente duas grelhas, uma exterior e uma interior. A interior puxa o ar e a exterior manda o ar para fora. Portanto, faz um circuito para expelir o ar. E agora, vamos passar aqui à explicação do nosso diagrama de blocos. Então, o diagrama de blocos é nem mais nem menos do que a forma como a nossa fonte de alimentação vai trabalhar. Este primeiro bloco que aqui está, que é aquilo que se chama o transformador, e este é o símbolo eletrónico do transformador, tem aqui as bobines que simbolizam o transformador. O que é que ele vai fazer? Vai reduzir a tensão alternada de 220 volts alternados, ou se tiverem, por exemplo, em Inglaterra, ou em Inglaterra não, também são 220, a ficha é que é diferente, mas nos Estados Unidos, por exemplo, que são 110 volts, ele vai reduzir de 110 ou 220 para 6 volts de alternado, com 2 amperes que vão dar no secundário. O que é que isso significa? 6 volts vezes 2 vai dar 12. Então temos ali a possibilidade de ter 6 e 12. O segundo bloco é o bloco que nós chamamos o retificador de corrente. É uma ponte retificadora de diodos. Este símbolo que aqui está é o símbolo eletrónico dos diodos, e esta ponte retificadora vai retificar a corrente, ou seja, a corrente que já sai do transformador, já sai daqui do transformador de alterno para contínuo e depois é retificada para ficar ali certinha. Como depois da retificação, e normalmente há aqui 4 terminais a retificar, como depois da retificação ainda podem haver pequenas oscilações, o que é que vamos ter? Vamos ter um filtro. E esse filtro normalmente é um condensador eletrolítico, que é este símbolo eletrónico que aqui está. Este símbolo aqui simboliza o condensador eletrolítico, e esse condensador vai filtrar a corrente que já vem retificada de alternada para contínua e depois é filtrada para tirar os picos, portanto, para acabar com os picos de tensão. O bloco D é o bloco da regulação. Então, o que é a regulação? A regulação é o que vai permitir, normalmente, regular as várias tensões de saída. Os 3,3, os 5 e os 12. Portanto, ele regula as tensões. Depois há o outro regulador na motherboard que regula os 3,3 para 1,5 para as memórias. Portanto, temos aqui a mesma funcionalidade. O último bloco é o bloco contra curto-circuitos. Normalmente tem um transistor PNP, que é este transistor que aqui está. Este é um transistor NPN e este é um diodo Zener. São os componentes do nosso bloco de regulação. O bloco de controle de curto-circuitos é um transistor PNP de uso geral. PNP tem a seta para baixo, NPN tem a seta para cima. Portanto, é a diferença da simbologia. E estes são diodos
normais. Este é um diodo Zener. Então, aqui, esta etapa vai baixar todos os riscos de curto-circuito, quer dizer, todos, não são todos, porque há sempre uma sujeição a sobrecargas, mas vai reduzir muito os riscos de sobrecargas e de flutuações e de curto-circuitos.